Oi gente, tudo bom? Eu acabei de gravar um vídeo sobre a minha agenda de 2018, vou deixar o link aqui se você não assistiu. E eu tava pensando ultimamente, e agora assim, agora que eu terminei de gravar, sobre a lei da atração. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu achei que seria interessante gravar, não tem nenhum roteiro. Vou falar o que vier na minha mente. Mas a lei da atração, gente, na verdade o que eu vi assim em relação a isso é de um livro que se chama O Segredo. Não sei se vocês já chegaram a ler e tudo mais. Vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês verem. E esse livro, ele comenta sobre essa lei da atração. E eu assisti, inclusive, o documentário também que fala sobre ele. E é surreal, assim, gente. Porque eu, por exemplo, desde 2014, eu faço metas anuais. Então, todo ano eu faço metas pra eu realizar ao longo do ano. Mesmo que sejam metas, assim, supérfluas para as outras pessoas, enfim. Ou pra mim mesmo, mas que eu desejo realizar. E se estão lá é porque tem um significado pra mim. E eu sempre fui de fazer listas também. E esse ano, nem comentei com vocês, comecei a usar a agenda. Então, eu sempre tive como que eu posso explicar? Essa forma, assim, de registrar as coisas, sabe? Eu sempre gostei de registrar, de anotar, sabe? De saber o que eu quero. Então, assim, porque a partir do momento que você vai anotar alguma coisa, registrar alguma coisa, você também tá passando por uma análise de você mesmo. Então, assim, vou anotar alguma coisa na minha agenda que eu preciso fazer no dia. Preciso fazer isso por quê? Qual é a urgência disso e tudo mais? Você acaba tendo uma reflexão através daquilo que você está colocando no papel. Então, o quanto isso não tem força. Pelo menos pra mim, assim, tudo que acontece na vida da gente é por uma razão. Eu acredito muito nisso. Já quero deixar bem claro que é uma coisa minha, assim, que eu acabo... Principalmente esse ano, eu senti que eu tô pensando muito mais em relação a isso. Que tudo que acontece na vida da gente acontece por um motivo. Que todas as pessoas que passam pela vida da gente passam por algum motivo. E eu queria transparecer esse vídeo pra vocês e falar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto que tá todos os dias na minha vida e que me faz muito bem. E que eu senti um desenvolvimento maior a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso. Então, assim, não que eu queira pôr alguma coisa pra vocês, falar é assim, é assim, é assim, é uma maneira que eu acho bacana e que alguém me passou e eu quero também passar pra vocês. Mas, enfim, então, assim, eu acredito muito nessa questão da força mesmo do ambiente, da força do meio em que você está, das energias mesmo, sabe? Eu acho que, não que você tenha uma energia negativa ou positiva, sei lá, mas acho que as coisas contribuem para que você sinta tal coisa ou pense de tal maneira. E eu comecei a analisar muito essas coisas e esses dias eu tava pensando muito nisso. Inclusive, esse ano eu comecei a meditar. Então, assim, todo dia lá no trabalho eles começaram a fazer um mindfulness, que a gente senta, a gente respira, faz um exercício de respiração e de se conectar com você mesmo, sabe? E eu comecei esse ano e eu tô, assim, amando. Eu quero, inclusive, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim também, que é me organizar para poder fazer todos os dias, inclusive no final de semana, porque é algo que é muito importante. Porque, nem eu falei, tudo que tá à tua volta interfere em alguma coisa em você, no teu pensamento, na tua forma de agir, enfim. Então tudo interfere, toda energia que tá à sua volta interfere. Consequentemente, o teu interior trabalha nisso também. Ele tá sujeito a isso, né? Então, assim, quando a gente não se conecta muito com nós mesmos, né? A gente sempre tá respirando super... Tipo, a gente respira toda vez rápido, assim, todos os dias. A gente nunca para pra ouvir nossa respiração. A gente nunca para pra fechar os olhos, assim, se concentrar em alguma coisa. Ou a gente só deita e dorme, sabe? Então, assim, são rotinas mesmo, né? E a gente tá... A gente tá sujeito a isso, as rotinas, a correria e tudo mais. Tudo à nossa volta tá passando rápido, né? Que nem eu parei pra pensar que, assim, esse ano eu vou fazer 19 anos. 19 anos é muita coisa. Pode não parecer, né? Você pode pensar, ai meu Deus, a vida passa muito rápido. E realmente passa.
Mas são 19 anos, é muita coisa, né? Então, assim, a gente passa por muita coisa e às vezes são coisas que simplesmente passam, que a gente não tem essa conexão, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de guardar as coisas também, tipo, não só em memória, sabe? Que nem eu falei pra vocês, eu gosto de registrar todas as outras metas dos anos anteriores eu tenho guardado, porque eu gosto de ver depois quais eram as minhas metas de 2 anos atrás, 1 ano atrás, o que eu imaginava, porque a nossa tendência é mudar, né? Não é errado, todo mundo muda, todo mundo tem pensamentos diferentes, isso é muito legal, isso é fantástico, porque assim, como eu falei, são 19 anos, esses 19 anos, a Pamela de cada ano mudou um pouco, até chegar que eu sou hoje, ano que vem eu vou ser diferente, no outro eu vou ser mais ainda. Então eu gosto de guardar recordações escritas e inclusive físicas, assim. Quero muito gravar um vídeo pra vocês mostrando essas minhas recordaçõezinhas, assim. Eu gosto muito de guardar as memórias físicas, porque eu sinto um apreço muito grande por isso. Então, quando eu abro a minha caixinha de coisas assim que eu guardo, eu recordo da Pamela antiga, assim, da Pamela antiga, né? Parece que eu sou muito velha. Mas da Pamela de anos atrás e eu paro pra refletir muito, eu reflito muito nessas coisas, assim. E essa questão da lei da atração que eu queria comentar com vocês, desse livro O Segredo, é uma lei que diz assim que tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você transmite para as pessoas tem uma força, né? E essa força faz com que você consiga o que você quer. Então, assim, não é simplesmente, eu acordei hoje eu quero um carro, e daí no final do dia você conseguir um carro. Não é isso. É um exercício, que nem questão de rotina. Você trabalha a sua rotina, você constrói a sua rotina, né? E tudo é construído na realidade. Até essa questão da mudança, você muda, mas você não muda de um dia pro outro. Você não muda teu pensamento, tuas reflexões de um dia pro outro. Você muda diariamente. Então é um exercício, é um trabalho que você faz consigo mesmo. Então essa lei da atração não é uma pessoa também vir pra você e falar, você vai conseguir isso, que aí você consegue. É você trabalhar com você mesmo. É a mesma questão da meditação, você entrar em contato com você mesmo. Então, quando eu assisti o documentário, eu assisti o documentário antes de ler o livro. Eu vou deixar o link do documentário se vocês quiserem ver. Eu parei pra refletir sobre muitas coisas. E é muito doido, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, coisas que a gente consegue, conquistas nossas, enfim, elas acontecem porque a gente pensa nelas, porque a gente quer. Então, assim, antes de a gente conseguir, a gente quer aquilo, né? A gente deseja. E o quanto isso não é forte, né? Então, que nem eu falei, não é só simplesmente eu acordar e falar, eu quero isso e eu vou lá e consigo. É você trabalhar isso com você mesmo. Então, a partir do momento que eu assisti o documentário, eu comecei a refletir sobre muitas coisas que aconteceram na minha vida e que o meu pensamento, a minha reflexão estava antes do agir. Sempre vai estar. Só que é inconsciente, às vezes você não percebe, é tipo perceptível. Então, assim, tanto em não só coisas materiais, mas assim, relacionamento com a família, tudo envolve o pensar, a mente, né? A mente do ser humano, assim, é surreal, gente. É muito... Eu fico pensando nessas coisas, gente, eu viajo. Já dá pra perceber que eu viajo demais. Mas enfim, aí eu comecei a praticar comigo mesma essa questão de tipo assim, eu quero isso. Tá. Então todo dia eu acordo e eu penso o que eu quero. E é uma coisa que eu tô, inclusive, trabalhando comigo, que nem eu falei pra vocês. É uma construção. Então, todo dia eu acordo e falo, eu quero isso, eu almejo isso, eu vou conseguir isso. A partir do momento que você começa a pensar no que você quer, você tenta achar maneiras de conseguir aquilo. Como é que eu vou conseguir isso? Aí você acha maneira de conseguir. Aí você começa a fazer essas coisas para conseguir o seu objetivo final. Consequentemente, de tanto você desejar, de tanto você querer aquilo, no final você consegue. E parece muito simples, né? Tipo, não sei se... ou se ficou muito complexo falando assim. Mas não é simples. Na verdade é bem complexo mesmo. Até pra explicar. Porque além do nosso pensamento ter uma força muito grande, de tipo assim, eu quero isso, eu almejo isso, eu vou conseguir isso, você acha maneiras de conseguir. Então você trabalha pra que isso aconteça. Não é simplesmente, eu quero ser rico. Tá.
como é que você vai ser rico? Então são maneiras, né? Você vai achando maneiras. Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo próprio, assim, meu. Eu assisti esse vídeo, esse documentário, eu acho que eu tava no 2º ano no ensino médio, algo do gênero. E aí eu comecei a pensar. Não, na verdade, acho que eu tava... Acho que eu tava no 1º ano. Não me lembro. Mas tá. Tava no ensino médio. E aí eu queria muito um trabalho. Queria muito comprar um trabalho. Eu ia fazer 16 anos. Eu falei, eu quero muito trabalhar. Muito, 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 muito. Como é que eu vou conseguir achar um emprego? A primeira coisa que eu fiz foi o exercício comigo mesma de falar assim, eu vou conseguir. Se eu quero, eu vou conseguir. Então eu comecei a trabalhar isso em mim. Aí foi passando o tempo, eu fui almejando cada vez mais. Só que além de eu todo dia pensar sobre isso, nossa gente, eu penso muito, eu sou uma pessoa que pensa demais. Então eu realmente pensava diariamente, eu quero ter emprego. E eu comecei a pesquisar sobre emprego, pesquisar sobre currículo, pesquisar sobre entrevista, me inscrever em site de emprego. Achava várias maneiras para tentar encontrar um emprego. Eu não simplesmente esperava que o emprego viesse na minha mão, entendeu? E eu tinha isso todos os dias, eu quero arranjar um emprego. Como é que eu vou arranjar um emprego? Entrava diariamente no meu e-mail, e daí tem, vagas.com, que chega e-mail na tua caixa, né? E aí eu ia lá e olhava todos os dias pra não perder nenhuma oportunidade. Consegui um emprego. Gente, parece assim, besta. Parece. Inclusive eu falando aqui, tô falando, meu Deus, vou me deixar um pouco doida. Mas é muito forte, de verdade. Inclusive a questão do vestibular, sabe? Isso também mexe, gente, com a questão, com eu tava falando, dessa força de positivo e negativo, né? O quanto que você é positivo, o quanto que você é negativo, o quanto que isso interfere. Não vou conseguir, nunca vou conseguir isso, nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. Se você acordar todos os dias e pensar, nunca vou conseguir, você nunca vai conseguir. Porque você está predestinado a não conseguir. De tanto você pensar sobre isso, refletir sobre isso e achar que você nunca vai conseguir. Sabe assim? Eu nunca vou perder vergonha. Se você pensar sempre assim, você nunca vai perder vergonha. Eu nunca vou conseguir sem ninguém na vida. Sabe? São coisas assim que você mesmo constrói. As pessoas não precisam apontar de tanta cara e falar, você não vai conseguir. É você mesmo que faz isso com você. Entendeu? Isso é muito forte. É muito, 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 muito forte. Pelo menos pra mim. Então, quando eu ia fazer o vestibular pra UFPR, eu tava pensando, vou fazer, mas vou fazer pra tentar, não sei o que. Ao invés de eu pensar, sabe, vou fazer, vou conseguir. Aí, quando eu tava chegando perto da prova, eu falei, eu preciso ter um pensamento mais positivo. Não adianta ficar, tô fazendo, vou fazer. Não custa tentar. Você tem que pensar, gente, que você vai conseguir, que vai dar certo. E é um exercício que você tem que trabalhar com você mesmo. Inclusive, não sei se alguém chegou a pensar sobre isso, mas entra muito em psicologia reversa, sabe? Quando você fala assim, eu não vou conseguir. Mas na verdade, no fundo, não precisa nem tão fundo assim, você tá pensando que você vai conseguir. É uma psicologia reversa que na verdade não é tão reversa assim. Porque de você pensar, não vai dar certo isso daqui. Mas na verdade, você quer que dê certo. É um desejo teu. É surreal, gente. Surreal. E eu queria trazer essa questão da lei da atração e falar um pouquinho sobre, né? Sobre mim. Pra vocês, pra transparecer isso pra vocês, pra mostrar o que me mostraram também. E eu acredito muito nisso. Muito, 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 muito. De verdade. E o teu pensamento, a tua fala, tem muita, muita força. Não fique com pensamento negativo. Não fique achando que teu vizinho é melhor que você. Pensa em você. Isso é muito, muito importante. A gente deixar de pensar nos outros pra pensar na gente. Porque assim, muitas vezes a gente vai pensar uma coisa pra gente. Por exemplo, eu quero passar no vestibular, mas eu quero passar no vestibular porque minha irmã passou e se eu não passar, meu pai vai me achar ruim. Me achar uma filha ruim de não ter passado no vestibular, sabe? Você tem que pensar em você. Eu quero passar no vestibular porque eu quero. Entende? É um trabalho consigo mesmo. É uma construção em você mesmo. E é isso. Não sei se esse vídeo ficou complexo, ficou confuso, mas eu queria muito transparecer isso porque eu ando pensando muito nisso. Eu achei que seria muito interessante passar isso para outras pessoas. E é isso, um beijo
e até os próximos vídeos. Tchau!